Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui mais um domingo, né? Hoje, 18, amigos, aqui na cidade de Solarado. Quero desejar a você um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, se você estiver vivendo nesses 3 períodos. E desde já, quero desejar a você uma ótima semana, né? Amanhã é segunda-feira, e vamos, que a vida continua. Hoje eu gostaria de conversar com vocês algo muito interessante. Assim, talvez você esteja conhecendo alguma pessoa, ou até você mesmo esteja passando por esse problema a qual nós estaremos tocando nessa manhã. Algo me chamou a atenção nesta manhã, que eu dei uma saidinha, fui comprar pão na padaria, e percebi algumas pessoas conversando e algo me chamou a atenção em relação a isso. E veio na minha mente esse fato, que que eu vou até falar aqui, aí você pode depois deixar a sua opinião, que chama-se depressão espiritual pós-parto. Talvez você, homem, não conheça isso, mas a mulher sabe do que eu estou falando. Depressão espiritual pós-parto. Você vai entender porque isso acontece muito. Muitas pessoas falam um pouco a respeito desse assunto, depressão espiritual pós-parto. Mas nós vamos conversar aqui, e dentro de um contexto bíblico, nós estaremos conversando a respeito disso, tá certo? Então vamos ver o que nós podemos aprender com esse texto que nós estamos falando, tá certo? Então eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, um salmo. Qual é o salmo, pastor? Mas eu sou obrigado a falar isso agora para vocês. Vem aqui, tem um nomezinho vermelho, escreva-se. E eu gostaria de pedir a você humildemente que você pudesse se inscrever nesse canal, para que esse canal não venha cair. Por que cair, pastor? Porque já faz um bom tempo que eu estou tentando chegar a 1.001 inscritos. E você sabe que o YouTube, ele não preza canais pequenos, com 200, 300, 400, 500 inscritos. Para ele não faz diferença, mas para mim faz. Porque eu gosto desse trabalho que eu faço, eu gosto de conversar com vocês, eu gosto de pregar o Evangelho. E isso é uma reflexão do Evangelho. E eu gostaria muito que você me ajudasse, até porque é de graça. Você vindo aqui, nesse nomezinho vermelho, clicando ali, ativando o sininho com todas, tá certo? Deixando seu comentário para participar do sorteio de uma Bíblia quando nós atingirmos 1.000 inscritos. É importante para você entender isso. Não fique chateado comigo não, tá certo? Me ajude só. Peça alguém para se inscrever no canal, para me ajudar, para que esse canal continue vivo no YouTube, tá certo? Existem vários vídeos aí eu já postei, você pode até dar uma pesquisada, dar uma olhadinha. Mas me ajude, peça alguém para se inscrever nesse canal, tá certo? Por favor. Veja bem, vamos lá. Pegou a Bíblia no Salmo 73. Veja essa reflexão muito interessante. Veja só. Diz assim o salmista Asaf, o Salmo de Asaf. Salmo 73. Diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração limpo. Ponto. Quanto a mim, olha só o que Asaf está dizendo. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram, faltou pouco para que eu escorregasse. Pois eu tinha inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. Eles não têm problema, o corpo deles é forte e sadio. Aí, versículo 5. Não passam pelas tribulações dos mortais, nem são afligidos como os demais homens. Depois você lê ele tudo,
porque esse Salmo 7 vai até a estrofe 28. Mas, veja só, por que eu falei depressão espiritual pós-parto? Era justamente o que Asaf estava passando nesse momento. Porque Asaf, irmão, que era um levita, certo? Levantado por Davi, o seu nome, Asaf, em hebraico, diz assim, aquele que serve, ou aquele que reúne. Então, você percebe o seguinte, irmão. Asaf, ele era um levita, um homem acostumado a adorar a Deus, a adorar a um Deus vivo, um Deus que tirou o povo do Egito, um Deus que ganhou guerras e batalhas, e ele louvava a Deus no templo, a qual Davi escolheu ele para ser um excelente adorador, porque realmente Asaf era um verdadeiro levita, um homem de fé. Mas chega um momento na vida dele, isso não foi de uma hora para outra não, viu? Esse sábado não foi de uma hora para outra. Mas chega um momento na vida de Asaf que ele olha para a vida dele e olha para a vida do ímpio. E ele faz uma análise e diz assim, quanto a mim, meus pés quase tropeçam. Ou seja, ele faz uma análise da vida dele espiritual e nessa análise que ele faz, quase que ele vem o quê? A tropeçar. O que é tropeçar? Ou seja, sair, se desviar, ir para o mundano, ir para a adoração a Baal, a outros deuses. Porque ele olhava para ele e ele olhava para as pessoas que não tinham o Deus que ele tem, o Deus que ele tinha na época, e dizia, poxa vida, essas pessoas, como diz aqui, essas pessoas não têm problema, não tem dificuldade. Então, ele diz aqui, pois eu tinha inveja, ou seja, ele teve inveja daquelas pessoas. Ou seja, ele estava caindo numa depressão espiritual, porque ele estava querendo fazer um paralelo entre a vida dele e a vida daqueles que não serviam a Deus. E não é isso que muitas vezes nós fazemos, porque muitas vezes nós aceitamos a Cristo, irmãos, renovamos a nossa aliança, ou seja, nós nascemos de novo. É aí que está, nós nascemos de novo e começamos a caminhar para a casa do Senhor, começamos a fazer a obra de Deus, começamos a fazer a obra do Senhor, mas de uma hora para outra, o que é que acontece? Nós caímos nessa mesma armadilha, nessa mesma cilada, de olhar para o ímpio e olhar para si próprio e dizer, puxa vida, o que está acontecendo comigo? Não era aquelas pessoas que estão melhor do que eu. Eu acredito num Deus vivo, eu acredito num Deus poderoso, eu acredito num Filho do Deus Altíssimo, Jesus que diz que veio para o mundo para salvar a humanidade, veio para o mundo para dar vida e vida em abundância. Que vida que eu estou levando? Que vida é essa? Não é verdade? Isso é uma depressão espiritual. Isso é uma depressão. Aí daqui a pouco você não quer mais ir para a igreja, daqui a pouco você quer ficar em casa, trancado no quarto, orando sozinho, querendo fazer as coisas sozinho. Você passa a não acreditar mais na igreja, você passa a não acreditar mais nos irmãos, você passa a não acreditar mais em Jesus, porque veio o quê? A depressão pós-parto espiritual. Então, a gente precisa parar, irmãos, olhar esse salmo com carinho e dizer, puxa vida, ele também passou. E olhe que ele estava lá no templo, naquele templo suntuoso, onde o rei Davi o escolheu para ser um adorador, e ele via palácio, ele via o rei Davi na sua plenitude, o rei ali, sabe, vivendo uma vida de esplendor, porque Deus era com Davi. Agora, Deus era com Davi e agora não era com ele? Você vê essa combinação? As pessoas muitas vezes olham para o irmão que está numa posição melhor e olham para ele, poxa, não é o mesmo Deus? Por que ele está assim? Eu estou assim. Isso é depressão pós-parto. Temos que entender isso. Para quê? Para que nós possamos ter uma vida melhor espiritualmente. É por isso que eu estou indicando a você, leia esse salmo aqui, ó, que eu estou lendo aqui, está aqui, ó. Você leia esse salmo,
que você vai ver que ele conseguiu se reerguer, porque ele voltou a acreditar no chamado dele. Ele voltou a acreditar, voltou a acreditar naquilo que Deus tinha para ele. Nós precisamos voltar a acreditar, irmãos, no que Deus tem para mim e tem para você. Não importa o que os ímpios estão fazendo, não importa o que os ímpios estão conquistando, não importa, o que importa é o que Deus já preparou para você. Que vive olha só, o que está aqui, diz aqui no versículo, você pega aí, versículo 16, olha só, quando a mim esforçava para compreender isso e achei que era uma tarefa muito difícil para mim. E não é verdade? Não é verdade isso? Até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino deles. Aleluia! Você entendeu aí? Que coisa, palavra forte. Porque ele disse, porque se ele ficasse em casa, se ele ficasse depressivo em casa espiritualmente, analisando, olhando para o mundo, olhando para as pessoas, ele ia ficar como? Cada vez mais depressivo, cada vez mais ele ia afundando, porque tem muitas pessoas que se desviam, porque começa a fazer essa comparação, começa a olhar para o mundo, começa a olhar para as coisas e começa a se deprimir, e fim acontecendo o quê? Saindo. Mas o salmista aqui, ele diz, não, peraí, eu preciso voltar ao templo do Senhor, eu preciso passar a frequentar mais o templo do Senhor, eu preciso ficar mais perto de Deus, eu preciso viver mais próximo a Deus, eu preciso viver mais, buscando mais a Deus. Foi o que o salmista disse aqui, ó, certamente, quando me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino deles. Certamente tu os pões em lugar escorregadio e os faz cair em ruína. Eles serão quem fará isso? Os ímpios, porque os ímpios, irmão, será destruído, porque só, irmão, herdará o reino de Deus quem estiver aceitado a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então, irmão, depressão pós-parto é algo que nós temos que resistir para conquistar, resistir para vencer, resistir para continuar. Não, eu não posso baixar a minha cabeça, eu não posso estar olhando para o ímpio, achando que o ímpio está melhor do que eu, achando que o ímpio vai conquistar mais coisas do que eu. Não, eu tenho que olhar para Jesus, eu tenho que olhar para ele, dizer para mim mesmo, ele morreu por mim, ele me escolheu, ele é altamente suficiente para me viver na terra, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, mesmo passando por luta, mesmo passando por tribulação, mesmo tendo dificuldades financeiras, tendo uma saúde debilitada, mesmo assim eu continuo crendo que o Senhor vai chegar com providência. Continue crendo, continue caminhando, continue fazendo como Asaf fez, voltou para a casa do Senhor, voltou para a casa de Deus, voltou a frequentar os cultos, voltou a adorar a Deus e esqueceu o mundo, esqueceu os ímpios, esqueceu eles e aí começou a olhar para Deus Todo-Poderoso, começou a olhar para o Eterno, começou a olhar para o Elohim, começou a olhar para Jeová. Não importa o nome que você der, olhe para Jesus. É Ele o autor e consumador de todas as coisas. Essa é a reflexão deste domingo. Creia e acredite. Não entre, saia dessa depressão espiritual. Levante a cabeça. Olhe para Jesus, volta a caminhar, volta a estar na igreja, volta a viver em comunhão com os irmãos, porque o momento agora é de comunhão com os irmãos, porque o ímpio está preparado o fogo eterno, para o ímpio está preparado o inferno está preparado o inferno para e com seus anjos, os demônios. Você vai morar na glória, então continue caminhando, continue acreditando, continue trabalhando para o Senhor, porque fez os céus e a terra. Essa é a minha reflexão nesse domingo. Então, em nome de Jesus Cristo, ore para que muitas pessoas que estão em depressão pós-parto espiritual, saia dessa, levanta a cabeça e continue caminhando para o Senhor. Que Deus abençoe, mas antes de terminar, não esqueça, vem aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, comenta, compartilhe, participe desse sorteio, me ajude a atingir a meta de 1.001 inscritos. Até mais, em nome de Jesus.